A real é o seguinte, quem está no poder não está nem aí para isso. E não tem ninguém preocupado com a população, não tem ninguém preocupado com as pessoas. Essa é a realidade. Eu tenho 52 anos, eu já cansei de ver gente fazendo promessa, contando historinha para cá, historinha para lá, e essa é a realidade que existe. O que a gente pode fazer com um povo que só 3% tem educação financeira a ponto de ter coragem de investir, nesse que seja pouco, com a nação que tem 762 bilhões de reais na poupança, que é a metade do rombo de 1,5 trilhão que está no caixa hoje do governo? O que você, como um cara que vem de baixo, o que a gente pode fazer por um povo? Para esse povo mudar? Então, Marçal, a real é o seguinte, quem está no poder não está nem aí para isso. Quem está no Estado ali, está cada feudo defendendo os seus próprios interesses. Cada um está disputando a sua própria capitania hereditária, que é um percentual. A capitania hereditária moderna não são territórios físicos, é um percentual do orçamento. Cada um quer um pedacinho do orçamento. Está todo mundo disputando, é o executivo, é o legislativo, é o judiciário, e por aí vai. Cada um está disputando um pedacinho desse orçamento, cada um está cuidando dos seus interesses corporativos. E não tem ninguém preocupado com a população, não tem ninguém preocupado com as pessoas. Essa é a realidade. Eu tenho 52 anos, eu já cansei de ver gente fazendo promessa, contando historinha para cá, historinha para lá, e essa é a realidade que existe. Eu decidi me emancipar disso. Eu decidi me emancipar disso e cuidar da minha vida. Aliás, a frase sua que eu mais gosto é: vai cuidar da sua vida. Essa é a frase sua que eu mais gosto. O vai cuidar da sua vida significa que o indivíduo tem que ser o senhor da sua vida e não o Estado. Não colocar o Estado e esperar que o Estado vai resolver alguma coisa para esse indivíduo. Eu penso que nós somos uma geração, eu sou mais velho que você, mas a gente está vivendo junto uma geração da comunicação. Eu falo com milhões de pessoas na internet, você fala com muitos milhões de pessoas na internet. Ou seja, a capacidade que a gente tem hoje de falar com muitas pessoas na internet pode dar para as pessoas um entendimento e uma libertação maior do que em qualquer outro momento que a gente viveu hoje, no Brasil, em qualquer outro momento. Eu penso que cada pessoa que conquistou qualquer coisa pode ser uma referência para alguém e ajudar 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 10, ou 20, ou 1000, ou milhões. O tamanho do seu sucesso vai te dar mais voz. O tamanho da sua voz vai libertar mais pessoas. Tem uma frase de uma abolicionista americana, eu esqueci o nome dela, tem um filme com ela. Tubman. Exato, é essa mesmo. Eu acho que é Harriet Tubman. Eu acho que é essa moça mesmo. Ela falou assim: eu libertei 1000 escravos, não libertei mais 1000 porque eles não sabiam que eram escravos. Então a sua capacidade de abrir a boca e influenciar as pessoas, isso supera em muito a de qualquer governo, a de qualquer político, a de qualquer mamador de teta do Estado que está cuidando apenas dos seus próprios interesses. Então, a partir do momento que você entende o poder que você tem e que as redes sociais te deu esse poder, você vai ser um agente de transformação e de mudança das pessoas e de mudança do país. Porque o que divide renda não é a divisão de dinheiro. Porque dinheiro tu dá para a pessoa hoje, ela gasta amanhã. Ela não tem educação financeira, ela vai torrar o dinheiro. O que mata a fome de uma pessoa não é nem você dar comida para a pessoa, porque ela vai comer a comida hoje e amanhã. Qual é a comida que ela vai comer? O que divide renda é divisão de conhecimento. O conhecimento gera renda. O teu conhecimento que você adquiriu ao longo da tua vida te permite, se você zerar hoje de patrimônio, tu começa tudo de novo e conquista muito mais rápido. Então o conhecimento é que liberta. E hoje nós somos uma geração que podemos dividir conhecimento nas redes sociais, através das nossas iniciativas. Então, não que eu seja 100% descrente do que um político pode fazer pelo país. Talvez alguém com boa intenção possa ajudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o político nenhum vai fazer por você aquilo que só você pode fazer, que é a sua parte. A sua parte só você pode fazer. Muito bom.
Flávio, eu li seu livro e é incrível. O que moveu seu coração a não vender a WhatsApp no momento que você passava uma crise, que foi o que você escreveu no livro? E qual outro momento você teve a mesma sensação do coração e tomou outras boas decisões? Vamos lá, só corrigindo um pouquinho a sua pergunta, talvez essa tenha sido a sua compreensão. Eu não estava vivendo uma crise quando recebi a proposta de compra. Aliás, ninguém compra empresa em crise, ninguém compra empresa que está mal. Então, essa é uma primeira percepção cultural que as pessoas precisam entender. Eu sei disso porque quando eu vendi a WhatsApp em 2013, eu fiquei um tempo respondendo perguntas do tipo: pô, tu vendeu a WhatsApp, né? Vendi. Pô, ela estava indo bem, né? O que aconteceu? Tipo assim, o cara pensa, pô, se ele vendeu a WhatsApp é porque ela não estava bem. Se ele vendeu o Orlando City é porque ele não estava bem. Não é? E não é assim que funciona. Você não vende um negócio que não está bem, ninguém quer comprar um negócio ruim. O cara quer comprar um negócio bom. Ou quebrado. Né? Ou então completamente quebrado para poder ele aproveitar o espólio de guerra ali. Mas assim, o negócio que é comprado com sucesso é um negócio que está bem. Então a minha empresa naquela época estava super bem, não tinha crise, recebi uma proposta de um concorrente que queria crescer. E o que me fez não vender, eu fui estudar equity, eu contei essa história aqui agora há pouco, e percebi que eu podia crescer muito. Eu assumi um determinado risco, porque eu deixei de pegar um dinheiro garantido que estava ali na minha mão, mantive esse patrimônio no jogo por mais um tempo, acreditando que eu multiplicaria. Deu certo. Em vez de vender por 100, eu vendi por 500 de dólar. Ou seja, mas o que fez eu não vender foi eu ter entendido aquele jogo que eu não sabia. E eu falei, cara, eu acho que eu posso jogar esse jogo e eu tenho como crescer nos próximos anos. De fato, eu tinha muita margem para crescer. E eu cresci 4 vezes mais e vendi 5 vezes mais. A empresa estava 4 vezes maior, 4 anos e meio depois, e eu vendi por um valor 5 vezes maior naquele período. E é importante assim entender, as pessoas, qual é o melhor momento de vender um negócio? É quando você está voando, cara. Esse é o momento de vender. Não é quando o negócio está ruim, é quando o negócio está excelente, está voando. Eu lembro quando eu vendi o Orlando City, eu vendi em 2021. Qual era a minha narrativa da venda? Nós vamos ter Copa do Mundo em 2026, percebe? Tem aí grandes contratações para vir. Eu participei das discussões da contratação do Messi lá nos Estados Unidos. Eu já sabia dessa informação. Olha, vem contratações grandiosas, vai ter Copa América, tem contrato com a Apple. A MLS, a gente participei de negociações com os contratos do streaming da Apple TV, que é uma das patrocinadoras da MLS. A MLS é a liga de futebol nos Estados Unidos. Não é? É a Major League Soccer. E aí o que acontece? Então o cara que compra, ele pensa assim, pô, esse negócio vai crescer. Então o momento de venda é quando você está bombando, voando, mas que você vende para quem compra um futuro. Porque aí muitas pessoas falam assim, pô, mas por que você vendeu, cara? Pô, uma hora você tem que vender. Uma hora você vai vender. Eu faço negócios para vender. 100% das minhas empresas serão vendidas. 100%. Até porque uma empresa ou quebra, não recomendo, ou é herdada, mas aí você tem que morrer, também não recomendo, ou ela é vendida. Só tem esses 3 possíveis destinos para uma empresa. Ou ela pode ser doada. Doada, pode ser doada também. Eu já doei para não ter que fechar. É isso. Mas é o que eu te falo. Então, toda empresa ela é vendida porque deu certo, não é vendida porque deu errado. Olha só, eu não ando de aviação comercial dentro do Brasil, nos Estados Unidos e da Europa. Aliás, na América do Sul, nos Estados Unidos e na Europa, desde 2010, 2011. Eu tenho alguns marcos na minha vida. Eu lembro que foi em 1990, eu fui num churrasco na casa de um tio, e a Luciana foi encontrar comigo em Copacabana. A gente namorava e a gente foi nesse churrasco. Então a gente saiu de lá 11 horas da manhã para esse churrasco. E aí fomos para a Avenida Atlântica, esperar um ônibus. A Avenida Atlântica é aquela rua da praia em Copacabana, pegar um ônibus. E a gente esperou meia hora, 40 minutos, 1 hora, e aquele ônibus não chegava, 1 hora e meia a gente esperando, já com fome. E aí
decidimos pivotar a ideia. Peguei um ônibus para Barra da Tijuca, pegamos lá um ônibus para Alvorada, levou mais 1 hora, chegamos lá 2h30 da tarde na Alvorada. Era um domingo, lotado de gente, porque era domingo, dia de praia, na Barra da Tijuca, na Alvorada. Ali estava lotado. Eu fiquei mais uns 40 minutos esperando o ônibus. A gente entrou no ônibus, sentei no ônibus. Tinha uma turminha bacana ali da Cidade de Deus que ficou meio que implicando comigo ali. Eu fiquei ali quieto, porque se eu encrespasse alguma coisa, eu apanhava ali dentro do ônibus. Então foi bastante desgastante. Bom, conclusão, para resumir, cheguei lá na Taquara, em Jacarepaguá, na casa do meu tio. Tive que andar com a Luciana, subindo ali uma ladeira, e chegamos lá na casa do cara. Era 4h30 da tarde, tinha uns pedaços secos de carne. E aquele dia eu falei: nunca mais na minha vida eu entro no ônibus. Nesse dia, nunca mais na minha vida eu vou entrar num ônibus. Esse dia eu voltei para casa de carona com esse meu tio. No dia seguinte eu comprei um carro pendurado, um Passat. Comprei um Passat 86, não era álcool não, era gasolina, era um Passat Responsa, um Passat Pointer, era um negócio bacana na época. Os mais velhos vão lembrar aí, né? E cara, pendurado, não tinha dinheiro. Tinha outro problema, não sabia dirigir. Também não sabia dirigir. E aí fui aprender a dirigir. Eu só falei o seguinte: eu não ando mais de ônibus. Até eu aprender a dirigir aquele carro, eu só andei de táxi. Eu não andei mais de ônibus, nunca mais na minha vida eu andei de ônibus. Um dia em 2010 eu falei: não entro mais num avião comercial. Não entro mais. Então, a partir daquele dia, só fazia voo comercial em voos intercontinentais. Estados Unidos, Brasil, Europa, não é? Ou seja, eu tenho aí quase 14 anos de aviação executiva. A partir de 2015 foi quando eu comecei a pensar em comprar avião. E aí eu fiz conta. Eu sou um cara muito lógico. E fiz a conta que eu continuar fretando todas as vezes que eu queria, era muito mais em conta do que eu comprar. E quando você compra, você tem um custo de capital. Ou seja, você vai comprar um avião, 15 milhões de dólares. Você deixa de ganhar 10% ao ano desses 15 milhões de dólares. 1,5 milhão de dólares é só o custo de capital. Fora o custo fixo, fora o custo variável, fora a depreciação. E eu nunca comprei, entendeu, Pablo? Nunca comprei. Então eu vou fretar, vou sempre fretar, sempre fretei. E aí o que eu me convencia para fretar? Cara, eu andei em Global, andei em 7X da Falcon, Falcon 900, Falcon 2000, Gulfstream, enfim. Eu cada hora vou voar no avião que eu quiser, eu contrato e ponto. Não compensa. O que mudou? Essa é a tua pergunta. O que mudou? O que mudou é o seguinte, meu caro amigo. É um tema perigoso de falar. As pessoas precisam tomar cuidado para ouvir isso aqui. Essa fala talvez trava um pouco de pessoas e vai destravar outras. Vai destravar quem precisa destravar. Isso. O ponto aqui é o seguinte, tá? Tem uma fase na tua vida que você tem que fazer conta. Você vai fazer conta. Tem uma fase na sua vida que você precisa, por exemplo, numa determinada fase da vida, é melhor o cara alugar um apartamento do que ele comprar. Porque ele imobilizar dinheiro, aquele dinheiro pode ser muito mais aplicado num negócio e ele multiplicar muito mais do que ele preso dentro do avião. De um apartamento. Tá? Então, tem uma fase na sua vida que é assim, que você precisa fazer um cálculo para ver qual é a atitude que tu vai ter para que você gere mais riqueza e esse acúmulo de riqueza. Só que tem um ponto. Esse acúmulo de riqueza é para quê? Para que serve esse acúmulo de riqueza? Para que é? Acúmulo de riqueza é para quê? Número 1, para você beneficiar a sua família. Você trabalha pelo teu filho, pela sua mulher, pelo seu filho, pela sua família. Então, você tem que equacionar o que eu quero deixar para o meu filho. Eu quero deixar o suficiente para ele ter uma vida boa, mas que ele precise trabalhar. Que ele não fique um parasita de herança. Então, eu vou ter um planejamento sucessório. Então, parte da riqueza que tu constrói é para um planejamento sucessório. Outra parte da riqueza que você constrói é para você investir, doar e apoiar causas que você acredita. Eu estou falando o meu método, tá? Não sou dono da verdade. Então, eu pretendo investir, doar, gastar minha riqueza com causas que eu acredito.
podem ser causas sociais, podem ser causas espirituais, podem ser causas de qualquer natureza que faça parte daquilo que você acredita. Então, um segundo pedaço da riqueza que eu construo é para apoiar aquilo que eu acredito, para a humanidade, para legado que eu quero. E uma terceira parte é para eu desfrutar. Uma terceira parte é para eu desfrutar. Então, se eu no meu planejamento sucessório, eu tenho 52 anos, pretendo viver algum tempo ainda na vida. Se eu já tenho equacionado o meu planejamento sucessório para a minha família, e já tenho equacionado o que eu estou disposto a investir e doar para causas que eu acredito, todo o restante dessa riqueza que eu construí e continuo construindo, eu ainda não consegui, eu não quero parecer arrogante, mas eu vou continuar minha construção aqui, né? Eu ainda não consegui gastar mais do que eu produzo de dinheiro todos os anos. Eu ainda produzo muito mais do que gasto, mesmo com tudo que eu gasto. Mas ainda assim, se eu já fiz o meu planejamento sucessório, se eu já fiz o meu planejamento para apoiar ou doar dinheiro para as causas que eu acredito, 100% desse outro dinheiro, se sobrar no dia que eu morrer, é fracasso. O que eu quero dizer é o seguinte. Esse dinheiro tem que ser zero. Eu tenho que terminar a vida com zero. Porque se eu já fiz um planejamento sucessório, se eu já fiz um planejamento, é forte, né? Se eu já fiz um planejamento sucessório, se eu já fiz um planejamento de doação para as causas que eu acredito, qualquer dinheiro que sobe na minha conta no dia da minha morte é fracasso, é desfrute que eu não tive. Nesse ponto, o que significa dizer, a partir de uma fase da vida, e tomem cuidado para entender isso que eu estou falando, porque muito provavelmente você não está nessa fase, eu já estou. A partir de uma determinada fase da vida, a meta é terminar com zero. Então isso significa o seguinte: eu preciso transformar toda a riqueza que eu crio em alguma coisa que eu vou desfrutar. Então, a partir desse ponto, o cálculo para mim agora não importa. Então eu comprei um avião, mesmo sabendo que se o dinheiro tivesse aplicado e eu estivesse fretando, seria mais barato, porque eu quero me dar ao luxo de ter a exclusividade que eu quero ter a disponibilidade na hora que eu quiser ter, a máquina que eu quiser ter, da maneira que eu quiser ter, custe o que custar. Então eu entrei numa fase de um tempo para cá, obrigado. Eu entrei numa fase de um tempo para cá, eu andei adquirindo várias coisas recentemente que tem a finalidade, que é uma das finalidades que eu tenho na minha vida, que é desfrutar a minha vida ao lado das pessoas que eu amo. Então, agora, essa conta, que sempre foi muito importante para mim numa fase anterior, nessa fase agora, ela não é mais importante. O que você sugere para a pessoa, na hora que ela desligar essa TV ou desligar esse computador, o que é um passo prático de alguém tão resoluto como você, de alguém que gosta de experiência como você? O que você acha que essa pessoa tem que fazer? Ela acabou de desligar isso aqui, qual que é o conselho que você dá para ela? Bom, vou dar 2 conselhos. Não fique só. Não fique só. Manter uma convicção que vai te levar para um resultado acima da média vai exigir que cada pessoa se desconecte do mundinho, né? Da boiada. Ela tem que se desconectar do fluxo comum. E isso não é fácil. Quem decide sair do fluxo comum vai ser criticado, vai ser zoado, vão te chamar de Elon Musk, entendeu? Enfim, o cara vai te zoar, vai dizer que o fulano agora quer ser o Elon Musk, entendeu? Vão te chamar, o cara quer ser empresário, está sendo manipulado pelos gurus da internet, você entendeu? Vai caçoar de você, você entendeu? Então o que acontece? Você sozinho, muito que provavelmente não vai conseguir, então não fique só. Não fique só. Tá? Segue as pessoas que você admira na rede social e se conecte, se possível, com pessoas que pensam diferente da maneira que você quer. Conselho 2, se você não tem necessariamente que seguir uma cartilha, você precisa ter coragem para você se desvencilhar da manada. Tem que ter coragem. Ou seja, se você se formou, se você ficar na CLT por 40, 50, 60 anos, o final da sua vida vai ser INSS. Então você tem que entender, esse caminho vai dar para você os sonhos que você deseja? Esse caminho vai te dar a recompensa que você acha que você merece?
Se a resposta é sim, segue aí. Se a resposta é não, você precisa fazer alguma coisa. Tem que ter o dia da revolta. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa criar o seu próprio negócio. E aí a ferramenta inicial para criar o próprio negócio é aprender a vender. Você precisa aprender a vender. Se você aprender a vender, você está um passo mais próximo de ter sucesso no seu próprio negócio. O Flávio perdeu todo o dinheiro dele. O que ele faz amanhã cedo? Acabou tudo, assim, tá bom. Tudo. Então, crédito, tá devendo, o pau quebrou. Ótimo. Então, vou te fazer uma pergunta antes de responder. Tem o meu Instagram ainda? Perdeu tudo. Perdi o Instagram. Perdeu. Tá bom. Eu já perdi o Instagram, não é tão importante assim não. Não, eu sei. Não, estou dando um exemplo. É porque todo mundo fica com a falta de ar. Assim. Não tenho. É mais para saber. Rede social. Eu perdi a rede social? Meu amigo, sabe aquele projeto? Você tá sem nada. 0. Dá licença. Sem nome. Perdeu seus contatos. Perdi os contatos. Perdi os contatos. Aí é problema. Então vamos lá. Então, era só ligar no banco. Banqueiro. Exatamente. Não, exatamente. Não, você imagina. Você fala, tem um network. Beleza, eu faço uma ligação, acabou, tá resolvido. Agora, não tenho nada. Nada. O que é isso? Se você der a resposta, então, se a pessoa entender, ela pode seguir. Tá, beleza. Aí, então deixa eu dificultar um pouco. Então vai. Não posso nem usar a minha cara. Aí, beleza. Dá nada. Então, o que eu faço? Você só vai ficar com o sobrenome Silva. Silva e tem que trocar de nome. Não, outro nome. Tá bom. Giovanni da Silva. Isso. Tá legal. Eu crio um avatar em inteligência artificial. Abro uma rede social com esse avatar. Tenho o meu conhecimento? Pronto. Com todo o conhecimento que eu tenho, esse avatar, eu vou construir esse avatar em cima da inteligência artificial e vou de cara fazer muito rapidamente, quando tiver um público pequeno já faço um curso rápido desse conhecimento que eu sei, que eu tenho, lanço ele e já faço 1 milhão assim, rápido. No primeiro mês já faço 1 milhão rápido ali. Você vê que ele é humilde, que eu faço no mesmo dia. Não. Eu faço no mesmo dia. Eu não preciso. Pelo menos esse aí eu não. Não. Eu não quero encher o saco. Eu não quero fazer nem no mesmo dia. Vamos lá. E aí eu boto, faço, ligo, vendo e começo. Daqui a pouco esse avatar tá mais famoso que o Flávio Augusto. Cara, eu até não vou inventar não, cara, porque tem coisa que não dá para reinventar, nem precisa, né? Você não precisa reinventar a roda, mas o caminho que eu tomaria seria de aprender a vender. Eu iria aprender a vender, usaria a internet. Eu, quando comecei a aprender a vender lá na década de 90, não existia internet. Então, eu fazia um trabalho de call center, entendeu, Pablo? Apesar de você ter falado do call center, porque todo o meu trabalho era por telefone. Não era um call center, mas era tudo como se fosse um call center. Tá né? bom, você ganhou então. Não, imagina, cara. Mas aí o que acontece? Eu aprenderia a vender. Eu começaria com venda. Venda é tudo, cara. Venda é a única maneira de você gerar receita numa empresa é através de venda. Tem alguém, uma pergunta para o cara aí que não sabe nada, que apagou a memória. Mas um pouco você sabe. Tem como uma pessoa falar que trabalha com alguma coisa que não seja venda? Então, tudo é venda. Até o cara do almoxarifado vende, porque ele vendeu o tempo dele para fazer aquele trabalho, entendeu? Para um cara que está vendendo alguma coisa na ponta. Para o cara que está vendendo alguma coisa na ponta. Então, tudo se resume a, no final das contas, uma venda está acontecendo. Eu tenho preguiça de vender, eu tenho vergonha de vender. Meu, cara, tem que mudar. Se você não vende, você vale pouco. O cara que vale muito é cara que vende muito. Entendeu? Então eu iria aprender a vender. Meu foco inicial seria aprender a vender. Cara, vender qualquer coisa. Podia vender coisa em marketing de multinível, podia vender produto de porta a porta, vender curso de inglês, vender qualquer coisa. Aprender a vender, atender cliente e aprender a vender. Esse é o primeiro nível, aprender a vender. Segundo nível, aprender a liderar. Eu aprendi a vender. Agora, se eu aprendo a liderar, significa dizer o seguinte: eu posso contratar 2, 3 pessoas e liderar essas 2, 3 pessoas para vender. A liderança é o primeiro degrau da escala. Eu sei fazer alguma coisa. Quer escalar? Aprende a liderar pessoas para fazer essa coisa que você sabe. Esse é o primeiro degrau da escala, é liderança. Terceiro ponto, formar pessoas. Terceiro nível, formar pessoas. Tá? Então vamos lá. Se eu sei vender, sei liderar. Agora, se eu sei formar líderes, eu estou exponenciando aqui a minha possibilidade de crescimento. Então, para fechar a resposta, eu vou te falar: aprende a vender, nunca mais você fica pobre.
Quem sabe vender nunca mais fica pobre. Aprendeu a liderar, você vai fazer o teu primeiro milhão e mais alguns milhõezinhos. Porque você aprendeu a vender e aprendeu a liderar, você exponenciou no primeiro nível aqui, primeiro milhãozinho já vem. Aprendeu a formar líderes, aí pode esperar alguns vários milhões. Se você aplicar isso, inclusive, num bom modelo de negócio voltado para equity, tem alguma chance de fazer o bilhão também. Tá? Então é vender, liderar e formar líderes. Uma salva de palmas, instrução. Obrigado. Flávio Augusto da Silva. Vou falar com essa câmera, vou até chegar um pouquinho para frente para falar. Vendedor, ei, desgramado. Para falar com você. Eu vou falar contigo que está assistindo a gente. Você chegou até aqui ao final e eu tive a oportunidade de deixar uma mensagem para você. Você tem toda a vida pela frente para realizar tudo que você deseja, para você, para sua família. Eu só peço a você que não deposite essa esperança na mão de nenhum político. Não deposite essa esperança na mão de ninguém que chegue te fazendo promessas para te arrancar um voto um dia. Deposite essa esperança, em primeiro lugar, em Deus. Amém. Em segundo lugar, na capacidade de você trabalhar e produzir. E aí, cara, entra a minha missão de vida, que é dizer para você que você tem toda a capacidade necessária. Deus te equipou com tudo que você precisa para você transformar a sua realidade. De repente você está passando um momento difícil, de repente você está até sem esperança, mas você tem tudo que é necessário. Talvez sozinho não consiga. Se conecte comigo, com o Marçal, com outras pessoas que podem te incentivar, pegar na tua mão e te ajudar. Mas você precisa acreditar que você tem tudo necessário. Não se iluda com promessas de pessoas que aparecem por aí de vez em quando. Acredite que você tenha essa capacidade. Só que além disso, você vai se surpreender que você também vai poder chegar num ponto que você vai transbordar da sua vida essa capacidade e você vai poder ajudar a milhares de pessoas. Eu não sou melhor do que você. Eu andei de ônibus cheio, eu já chorei dormindo, já tive medo do futuro, já tive inseguranças, já me achei desajeitado, desengonçado, feio, sem capacidade para fazer aquilo que eu queria. E se eu conseguir, você também consegue. É isso que eu gostaria que você saísse aqui dessa entrevista com essa certeza dentro do seu coração, tá bom?